Olá, terceiro ano. Vamos para a nossa atividade de hoje, de matemática. É no livro A Conquista. Começaremos falando um pouco sobre unidades de medidas de capacidade da página 68, 69 e 70. Então, para medir a capacidade de um recipiente, ou seja, a quantidade de líquido que cabe dentro de um recipiente, a gente pode usar vários instrumentos de medição, como por exemplo garrafa, xícara, balde, concha. Porém, essas unidades aqui a gente chama de unidades não padronizadas, unidades de capacidade não padronizadas. Por quê? Porque não existe um padrão de concha, todas as conchas não são do mesmo tamanho, assim como as xícaras, os baldes e as garrafas também não têm o mesmo tamanho, elas variam de tamanho. Então não existe um padrão. Quando eu falo uma xícara de café, esse recipiente tem a capacidade de uma xícara de café. Então, depende do tamanho da xícara de café, porque existem xícaras de vários tamanhos. Então, é uma unidade de medida aqui não padronizada, no caso, porque vai depender do tamanho desse instrumento, do recipiente. Porém, a gente tem algumas unidades de medidas padronizadas, ou seja, é um padrão. Qualquer local vai ser sempre a mesma quantidade. Existe um padrão, que é o caso das medidas de capacidades padronizadas do litro, que tem o símbolo L, e o mililitro, cujo símbolo é ml. Então, 1 litro tem 1000 ml. Então, quer dizer que o mililitro são partes menores do litro, ok? Então, por exemplo, se eu tenho 1 litro, eu tenho 1000 ml. Se eu tenho 900 ml, já é menos que 1 litro. 700 ml, menos ainda. 200 ml, menos que 1 litro, porque 1 litro é sempre 1000, ok? É um padrão. Então, aqui tem o exemplo de uma embalagem de leite que pode conter até 1 litro de leite, ou seja, a capacidade dessa embalagem é de 1 litro de leite. Já a unidade de mililitro, ela é usada para coisas menores, como por exemplo esses dosadores de remédio. Esse dosador aqui, ele tem 3 mililitros, ou seja, a capacidade dele é de 3 ml, para você usar aí o remédio, ok? Vamos para a página seguinte, página 69. Na página 69, já tem uma atividade para começar a treinar o que você acabou de ver. Então, você vai primeiro, na questão 1, observar essas fotos. Observe que nesta foto tem uma garrafa cheia. Na segunda foto, alguém pegou esta garrafa e colocou em 2 jarras de 1 litro. Aqui na terceira foto está a garrafa vazia e 2 jarras de 1 litro cheias. Então, vamos lá. Questão A garrafa estava cheia de suco? Esta garrafa está cheia ou vazia? Você responde aqui sim ou não. A garrafa estava cheia de suco? Sim ou não? B, quantos litros de suco havia na garrafa? Então, observe que aqui ela está cheia e depois foi usado esse mesmo suco para encher 2 jarras de suco. Cada jarra tem 1 litro. Então, quantos litros de suco havia na garrafa? C. Qual é a capacidade dessa garrafa? Ou seja, a capacidade dessa garrafa é igual a... Então, você vai escrever aqui. É igual a 1 litro, 2 litros, 3 litros. Você vai escrever, tá bem fácil. Na questão 2, você vai observar aqui vários produtos. Porém, alguns são vendidos em litros ou em mililitros e outros não. Como, por exemplo, esse novelo de linha. A gente compra em litros? Não, porque geralmente a gente compra em litros ou mililitros, o quê? Líquidos. Então, aqui, por exemplo, a gente compra no
comprimento, né? O centímetro, no centímetro, no metro, né? Então, você não vai marcar nesse, não vai marcar um X nesse. Então, letra A, lã, ele é vendido em litros e ml ou ml? Não, né? Então, não marca. A água é vendida em litro ou mililitro? Se for, você marca um X. Vinagre, a mesma coisa. O pão, a gente compra pão no litro ou mililitro? E o suco e o azeite? Então, você vai marcar um X apenas nos produtos que são vendidos em litro ou mililitro, ok? Na questão 3, você vai observar esses recipientes aqui, o laranja, o azul e o verde. No laranja está escrito que a capacidade dele é 40 litros. Esse do meio, 25 litros e o maior, ou seja, o verde, 60 litros. Então, você vai observar e responder. Letra A. Qual é a cor do recipiente que comporta mais litros? Qual é o recipiente aqui que comporta mais litros? Qual é a cor? É o laranja, que são 40 litros, o azul, 25 litros, ou o verde, 60 litros. Você vai escrever aqui qual é a cor do recipiente que cabe mais litros, ok? Questão B. Qual é a cor do recipiente que comporta menos litros? Qual é a cor do recipiente que cabe menos litros? Laranja, o azul ou o verde? Você vai escrever aqui qual é a cor. Vamos para a última página, página 70. Vamos lá para a nossa última página de atividades. Observe. Aqui diz que Helena costuma usar 1 litro de água para fazer 5 taças de gelatina. 1 litro para fazer 5 taças de gelatina. Quantos litros de água ela usará para fazer 15 taças? Então, se com 1 litro ela faz 5 taças, com 2 litros ela faz 10 taças e com quantos litros ela vai fazer 15 taças? É só acrescentar mais 1, não é mesmo? E por último, na questão 5, você vai observar essas fotos e escrever as medidas de capacidades indicadas nas fichas correspondentes. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui, 20 litros, 5 mililitros e 1 litro. Lembra que 5 ml é bem menos que 1 litro. E que 1 litro é bem menos que 20 litros, né? Então, nós temos aqui, tem que observar as quantidades. Então, o médico dando remédio para paciente. A colherinha bem pequenininha. Então, aqui, quem que eu vou escrever aqui do lado? Nessa colherinha aqui caberia o quê? 5 mililitros, 1 litro ou 20 litros? Você vai escrever aqui uma dessas 3 opções, ok? E esta garrafinha de suco, qual é a capacidade dela? Você acha que é 1 litro ou 20 litros? Que são as opções que tem aqui. E este garrafão de água mineral, qual é a capacidade dele? 1 litro, 20 litros ou 5 mililitros, que são as opções que tem aqui. Você vai escrever de acordo aqui nesta linha, tá bom? Por hoje é só, meus amores. Um beijo e até a próxima aula.